Olá, a nossa aula hoje vai falar sobre ângulos, tá? O que são ângulos? Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem, ou seja, elas vão começar no mesmo lugar, essas duas semirretas, que é chamado de vértice, e são medidos em graus. Então, a gente tem aqui, ó, para eu explicar melhor o que é um ângulo para vocês, tá? Então, eu tenho aqui uma semirreta OA e tem uma semirreta OB. Percebe que as duas semirretas começaram na mesma origem. Esse pontinho aqui, que é a origem, é chamado de vértice. Esse é o vértice do ângulo, tá? Então, eu tenho a semirreta OA e tem a semirreta OB. Lembrando que semirreta tem início e não tem fim. Tem início e não tem fim. Então, OA e OB, tá? Com duas semirretas na mesma origem, tá? Aí nós formamos um ângulo. O ângulo é essa abertura que tem aqui. E é medida, essa abertura aqui, tem como a gente medir. A gente mede usando o transferidor, que é esse aparelhinho aqui, ó, que vocês têm aí em casa, que eu falei para vocês guardarem, que nós iríamos usar, tá? Esse aparelhinho aqui, né, esse instrumento matemático é chamado de transferidor. E a gente usa ele para medir os ângulos, tá? Então, vocês já podem pegar aí o transferidor que nós vamos usar. Então, aqui agora as partes do ângulo, tá? A gente tem aqui o vértice, ó. Então, aqui, ó, é o vértice. Os lados do ângulo, né, são as semirretas, tá? Então, a gente tem que indicar dessa forma aqui, ó. OA é um lado e OB é o outro lado do ângulo, tá? Que são as semirretas. E o nome do ângulo, a gente sempre coloca o vértice no meio com o acento circunflexo, né, que indica ângulo pra gente. Tá no meio aqui, ó, o vértice no meio, e os outros pontinhos a gente coloca de um lado e do outro. Então é A, O, B, nessa ordem assim, tá? Para formar um ângulo, ó. A, O, B. E coloca o acento circunflexo em cima do O, tá bom? Então, agora, como que a gente mede um ângulo, tá? Para medir os ângulos, precisamos do transferidor, que é dividido em graus. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o transferidor. Aqui, ó, vou aproximar. Aqui, ó, tem o 0 grau. Lembrando que a bolinha aqui de grau não tem tracinho embaixo, tá? Aqui, ó, por 0 grau, tá vendo, ó? Não tem aquele tracinho embaixo. Quando tem isso aqui, ó, não é ângulo, tá bom? Isso aqui não é ângulo. Então, a gente, por exemplo, isso não é 1 grau, isso aqui é primeiro, tá bom? Isso é primeiro, isso aqui acho que nem existe, tá? Aqui primeiro, depois segundo. Agora, 1 grau é assim, ó, tá? É só a bolinha. Se colocar o tracinho embaixo, tá errado, tá bom? Então, olha só. Aqui, ó, nós temos as medidas do ângulo, ó, 0 grau, 10, 20. Aqui, ó, entre 20 e 30, tá vendo? Tem um outro tracinho, que esse é o de 5 em 5. Então, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, assim por diante, tá? Aí 90, 100, aí tá vindo e vai até, desfocou aqui, até 180 graus. Tá desfocada aqui a câmera. Agora sim, ó, 180 graus. E também começa a contar de 1 em 1, que a gente percebe aqui, ó. Aqui tá o 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá vendo? Tá, aqui tá contando de 1 em 1 grau, tá bom? Outra coisa que a gente olha no transferidor é o seguinte, ó. Aqui, a gente começa aqui do 0 e aqui por cima, ó, a gente vai andando, até 180. Mas se a gente quiser contar desse lado, a partir do 0, tem esses aqui, ó. Só que não tá contando de 1 em 1, tá? Então aqui, ó, 0, 10, 20, 30. A gente também conta daqui pra cá, tá bom? 180.
E a gente usa a régua do próprio transferidor também, ó. A gente pode usar a régua para fazer as retinhas, né, as semi-retas, né, os lados do ângulo, tá bom? A gente pode usar essa reguinha aqui para ajudar, tá ok? Outra coisa importante do transferidor é essa medidinha aqui no meio, ó. Tá? Esse aqui, esse cantinho, tá um tracinho, tá vendo? Aqui é onde a gente vai colocar o vértice, tá? Então, aqui, esse pedacinho aqui do transferidor é muito importante, esse tracinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para medir os ângulos, precisamos de um transferidor que é dividido em graus e seguir os seguintes passos. Primeiro, colocar o centro da base do transferidor sobre o vértice. O centro da base do transferidor é esse pedacinho aqui, ó, tá? A gente coloca aqui, ó, né, no meio mesmo, certinho aqui, ó, no vértice. O vértice é esse cantinho aqui, tá, ó. A gente tem que colocar aqui e aqui em cima, coladinho um do outro. Continuando aqui. Colocar o ponto que indica 0 grau do transferidor em um dos lados do ângulo. Então, ó, aqui no vértice, e um dos lados do ângulo tem que estar batendo aqui no 0. Então, vai ficar uma reta daqui para cá, nessa direção. Não precisa terminar aqui, mas tem que estar nessa direção aqui, tá bom? E o outro lado do ângulo apontará a medida. Então, olha só, eu vou fazer esse aqui que tá pronto com vocês, tá? Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o vértice e encostar nesse meiozinho aqui e uma das retas apontada para o 0. Então, ó, aqui tá o meiozinho, ó, vou encostar lá no vértice, lá no cantinho mesmo, ó. E aqui o 0 tem que estar passando em cima da reta, ó. Vou empurrar mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ó, é isso aqui. Tá? Então, ó, aqui no vértice e a régua, a outra reta apontada para o 0. Então, ó, no vértice e apontada para o 0. A outra reta vai apontar para a medida do ângulo, tá bom? Então, olha só. Começa a contar do 0. O 0 tá aqui, aqui é 180. Vou contar aqui 0. 0, 10, 20, 30, 40. Ah, tá entre 40 e 45. Então, é 42 mais ou menos, ó. 40 tá aqui, ó. 41, 42. Tá batendo no 42. Então, esse ângulo aqui mede 42 graus, tá? Então, é assim que a gente faz. Tem outros ângulos aqui que a gente vai fazer também para vocês prestarem atenção como é que é. Temos aqui, ó, mais alguns ângulos. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Então, esse meiozinho aqui fica no vértice e uma reta apontada para o 0. Então, ó, a gente encosta o meiozinho aqui no vértice e a reta apontada para o 0. Então, a gente vai arrumando aqui até ficar bonitinho. Tem que ter paciência, tá? Porque senão erra, não pode ficar torto, não. Ângulo é uma coisa que não pode ficar torto, senão erra o valor. Então, ó, no vértice e apontado para o 0. A outra retinha, né, outra semi-reta, eu vou falar reta, tá, gente? Mas é semi-reta. A outra semi-reta vai apontar para o valor do ângulo. Então, a gente começa a contar do 0, ó. 0, 10, 20, 30, 40. Então, esse ângulo aqui mede 40 graus. Vamos para o próximo ângulo, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Aqui tem que encontrar no vértice e uma semi-reta para o 0. Então, a gente vai arrumando o transferidor até ficar bonitinho, ó. Tem que ter paciência, ó. No vértice e apontado para o 0. Agora, o 0 tá desse lado aqui, ó. Não tá aqui. Aqui é 180, então, vou apontar para o 0. Então, ó, 0. A outra reta vai estar apontada para o valor, que é aqui no meio, ó. Aqui no meiozinho. Então, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E no meio aqui, ó, que é 65 graus. Então, esse ângulo mede 65 graus. O próximo agora, ó. Aqui, ficar aqui no meio. Então, olha só. E aqui apontado para o 0. Então, ó, arruma bonitinho, com paciência. Ó, apontou para o 0.
O próximo lá vai estar me falando a medida. Então, a partir do 0 eu começo a contar, ó. 0, 10, 20, 30, 40. Se eu contar do 180, gente, vai dar errado, tá? Ó, vai parar no 50 e não é 50, tá? Então, é 0, 10, 20, 30, nananana, 130, né? Tá nessa direção aqui, ó. Então, é 130 graus. E agora, o último aqui, ó. No meiozinho aqui no vértice e apontada para o 0. Ó, para onde que foi? Tá onde que tá a medida? Deixa eu arrumar aqui que tá meio torto. Pronto. Ó, a partir do 0, vou contar. Se eu contar do 180, não dá certo, tem que ser do 0. 0, 10, 20, 90. Tá? Esse ângulo de 90 graus, ele é muito importante, tá? Ele, ó, forma... Aqui nós temos duas retas perpendiculares, tá? Elas ficam bem retinhas, que medem 90 graus. Esse é chamado ângulo reto, tá? Nós vamos ver na próxima aula o nome dos ângulos. Esse é o ângulo reto, tá bom? Então, fácil, né? Medir ângulo é fácil. Agora, como que a gente vai traçar ângulos? Então, ó, olha só como é que é simples, ó. Com a régua, trace uma semi-reta. Então, ó, eu coloquei aqui um exemplo para a gente traçar um ângulo de 45 e outros lá, tá bom? Um ângulo de 45 que a gente vai fazer primeiro, ó. Com a régua, trace uma semi-reta. Então, eu vou traçar, ó, vou pegar essa réguinha aqui e vou traçar uma semi-reta, ó. Tracei. Tá vendo que eu fiz bem retinho, tá? Tem que ser bem retinho. Não esquece de fazer aqui, ó, o símbolo da semi-reta. Coloque o centro da base do transferidor. Então, o centro da base do transferidor é aqui, ó. Falei que esse pedacinho que é importante do transferidor. Esse é o centro da base. Coloque em uma das extremidades da semi-reta, onde será o vértice. Então, meu vértice vai ser aqui, ó. Então, eu vou ter que colocar aquele centro do transferidor aqui e apontar para o 0, tá? Ó, aqui vai ter que encostar aqui, ó. E apontar para o 0. Ó, apontei para o 0. Tá vendo? Tá apontado para o 0. E aqui no vértice. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Vou marcar o ângulo que eu quero, o ângulo que você desejar. Agora, aqui eu vou marcar o ângulo de 45. Então, ó, a partir do 0, ó, 0, 10, 20, 30, 40. E no meio é o 45. Vou marcar aqui, ó. Marquei o ângulo que eu quero. Tá vendo, ó? Tá marcadinho aqui. Faz uma linhazinha ou um pontinho, tá bom? Marquei o que eu quero aqui. Então, tá marcado, ó. Tá ali marcadinho. Com a régua, trace a outra semi-reta a partir do vértice. E agora eu vou traçar aqui, ó, do vértice até a marcação que eu fiz. Vou traçar a outra semi-reta. Vou fazer aqui o meu símbolo de ângulo e aqui tá o meu ângulo de 45 graus. Agora eu vou fazer um de 60, ó. Primeiro, a gente traça uma semi-reta, né? A partir aqui do vértice, eu coloco no meiozinho do transferidor aqui, e apontado para o 0. Se eu quero o ângulo de 60, eu tenho que contar do 0 até o 60, ó. Achei o 60, tá aqui, ó. Faz uma marcaçãozinha, e daqui até o vértice eu vou juntar com a minha outra semi-reta, ó. Então, fiz um outro ângulo, esse é o ângulo de 60, aqui é uma abertura de 60 graus. Agora, de 100 graus, tá? De 100 graus. Ó, faz uma reta. Vou fazer ele pra lá agora, ó. Tá aqui. Agora, vou marcar 100 graus, ó. Aqui no meio, aqui no vértice, apontado pro 0. E vou achar os 100 graus, ó. 0, 10, 20, 30, nanana. Aqui o 100, ó. Marca ele aqui. E agora, a gente vai unir aquela marcação com o vértice. Então, aqui, ó, eu tenho 100 graus. Agora, 162 graus. 162. Vamos fazer aqui.
a reta, a semi-reta, desculpa. Então, ó, no meiozinho aqui. Ó, assiste o vídeo até o final, porque tem ali agora ângulos grandes que eu quero mostrar a vocês, hein? Ó, do zero, tá apontado pro zero. Eu quero 162, tem que ter muito cuidado agora, ó. 0, 10, 20, 30, nananana. 160 tá aqui, ó, até ultrapassou a minha folha. 162 é 2 pedacinhos só, tá? Eu acho que vou puxar esse ângulo meu pra cá, pra ficar melhor pra vocês. Fazer ele aqui embaixo, ó. Tá? Que ali tá ultrapassando a minha folha, aí pode dar problema. Então, ó, aqui no zero, 162, ó, 0, 20, 120, 40, 160, tá aqui, né? Então, aqui mais ou menos é o 160. Eu quero 2 pedacinhos só, 1, 2. Então, é aqui mais ou menos, ó. 160, 161, 162. Aí dali, a gente vai unir. Não precisa até lá em cima, não, ó. Só um pedacinho aqui, ó, já dá meu ângulo, porque tá indo naquela direção lá. Então, aqui, ó, 162 graus. Agora, eu vou fazer o de 180 ali que tá pedindo, ó. 180, eu vou aproveitar que tá aqui, né? Ó, o ângulo de 180, ele é dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o início, o vértice, né? A origem. Então, pra cá, apontado pro zero. Ó, apontei pro zero. O 180 é a volta ali, ó, meia volta completa aqui, ó. Ó, meia volta, tá aqui o 180, ó. Vou marcar ele aqui. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Esse é o ângulo de 180 graus. É uma linha retinha, tá vendo? 180 graus. Ele tem nome especial também, que a gente vai ver na próxima aula. Agora, o ângulo de 250 e 285. Então, a gente vai prestar bastante atenção. Tá vendo aqui? O nosso transferidor só mede de 0 até o 180. Existem outros transferidores que é ele redondão assim, ó, que vai até 360 graus, tá bom? Então, se a gente percebeu aqui que o 180, ele já faz essa linha reta, tá vendo? A linhazinha reta aqui. E ângulos maiores que 180, ele vai fazer isso e vai vir para baixo aqui. Vai ser aberturas muito maiores. Ih, tá desfocando direto, né? Vai ser uma abertura muito maior que essa aqui. Então, o que eu faço? Quando dá uma volta completa, o ângulo da volta completa, a gente tem um ângulo de 360 graus. Então, eu vou aqui anotar, ó, embaixo aqui para vocês. O da volta completa é 360 graus, tá bom? Se eu quero um ângulo, desenhar um ângulo maior que 180, a gente tem que pegar 360, fazer a continha de menos esse valor aqui, ó. Então, pegar, atenção, para ângulos maiores que 180 graus. A gente vai pegar 360 menos o ângulo que eu quero, que é o 250. Vou fazer essa continha de menos aqui. Então, 0, 6 menos 5, 1, 3 menos 2, 1, deu 110, tá? 110. Então, eu vou fazer um ângulo de 110, tá? Presta atenção. Então, vou fazer aqui um ângulo de 110. Isso para ângulos maiores que 180 graus. Tem que fazer sempre essa continha. Então, aqui no meio e apontado para o zero, tá? Então, eu vou marcar 110 graus, ó. 0, 10, 20, 90, 100, 110. O 110 tá aqui, ó. Então, a gente faz aqui, ó. 110. Tá torto. Então, aqui, esse aqui é 110. Só que eu não quero o ângulo de 110. Eu quero o de 250. Quando eu pego 110 mais 250, que é esse aqui, vai me dar o quê? 360, não é? Que é operação inversa, ó. 110 mais 250
é 360, que é a continuação da volta completa, tá? Então, eu não vou marcar o de 110. Eu vou marcar o restante daqui para cá. Esse aqui é o ângulo de 250 graus, tá? Para cá é 110. Eu não quero 110, eu quero esse aqui, 250 graus. Fácil, né? Só fazer continha. Aqui, ó, 285. Então, a gente vai fazer a continha também, ó. 360, sempre esse valor, 360. Menos 285. Então, vamos fazer a continha. Vamos pegar emprestado. 10 menos 5 dá 5. 5 menos 8 também não pode. Pega emprestado. 15 menos 8 dá 7. E 2 menos 2, 0. Então, 75. Nós vamos fazer um ângulo de 75 graus. Então, ó, faz uma semi-reta. Pega esse cantinho, encosta no vértice. Marca 75, ó, 70 tá aqui, o 75 no meio, ó. Aqui é o meio, 75. Vamos unir. Pronto. Aqui é 75, tá na direção da marquinha que eu fiz. Esse é o 75, mas é esse que eu quero? Não, eu quero esse aqui, ó. 285. Viu? Como é que é simples? E quando é a volta completa, é o ângulo de 360 graus. Então, a abertura que eu quero é dessa daqui, é a abertura daqui para cá. O ângulo de 75 é esse aqui, e não é esse que eu quero esse aqui, tá bom? Nossa aula hoje ficou longa, tá? Mas eu tive que explicar isso aqui muito detalhadamente para vocês. Tudo bem? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!